Bom, chegamos na seção de metodologia, também conhecida como seção de materiais e métodos, né? Então, nessa seção, você vai fazer uma descrição em detalhes do que você fez, né? E essa descrição ela tem que ser feita de modo que outras pessoas consigam reproduzir o trabalho. E aí, aqui nós temos uma coisa importante, porque se você for descrever em detalhes, sua sessão de metodologia pode ficar gigantesca. Então, por isso que você vai evitar informações triviais. Eu dei um exemplo bem básico de informações triviais, como, por exemplo, você utilizou o software X para executar o seu experimento, ok? O que você tem que escrever lá? Usei o software X, mas que parâmetros você usou? Ah, usei o parâmetro Y com valor de 10, usei o parâmetro Z com valor de 20. Ah, não mexi em parâmetro nenhum, usei o software X com os parâmetros padrão. Ok? Tudo bem, sem problema. O que você tem que evitar aqui? Ah, usei o software X. Para instalar o software X, eu usei o programa Windows, eu cliquei com o botão direito, o programa Windows não, usei o Linux, né? Eu instalei com o comando apt get install, não sei o que, então... Assim, são coisas que não se coloca, né? Então, sempre coloca o nome do programa, talvez o site onde você encontrou esse programa, né? O link onde a pessoa pode obter, né? Ou então a referência bibliográfica de onde que você veio ele, né? E quais são os parâmetros que você usou. Só isso. Ok? Ah, reproduzir em triplicata o experimento e tal. Então, esses detalhes mais vitais você vai colocar aí. Informações triviais, informações que não são muito importantes, você deve evitar nessa sessão. Ok? Coloque de modo que a pessoa consiga reproduzir, mas evitando coisas básicas, né? Bom, chegamos então na seção de resultados e discussão, nessa seção que vai sumarizar os principais achados da sua pesquisa, né? Então, você tem que diretamente apresentar os principais resultados dos seus experimentos, né? Colocando uma descrição generalizada do que você fez, né, para relembrar a metodologia, né? Então, tal, no experimento tal, nós fizemos isso, por que você fez isso, né? E nós encontramos o resultado tal, 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 ok? Sempre direto ao assunto, sempre referenciando o que foi feito, né? Escrevendo o que foi feito, qual o resultado obtido, por que você fez isso, o que você esperava, talvez, né? E aí nessa seção você vai incluir gráficos e figuras originais, tá? Nada de pegar coisas de outro trabalho e colocar aí. A não ser que você esteja pegando coisas de outro trabalho para comparar com o seu resultado. Aí já é outra coisa, aí é importante. Por quê? Porque na seção de resultados você tem que discutir os seus resultados e discutir por que eles são melhores ou por que eles são piores do que resultados obtidos em outros trabalhos. Ou por que eles são únicos, talvez, né? Isso é importante você falar. Então, sempre nessa seção, incluir gráficos e figuras próprias, né? E comparar os seus resultados com o trabalho de outros autores. E aí, nessa seção, você também vai discutir pontos positivos do seu trabalho e também falar de pontos negativos, né? Falar sobre vieses que você pode ter detectado na sua pesquisa, né? Problemas que talvez você não tenha conseguido resolver, né? É importante sempre ser claro com o que você fez, sempre ser claro com a sua pesquisa. Por quê? Porque outras pessoas podem tentar reproduzir isso, podem encontrar problemas, né? Então você tem que ser claro, a ciência é sempre assim, é sempre referenciar diretamente, dizer diretamente o que você fez, por que você fez, o que você encontrou, quais são os problemas que você encontrou, né? Então o importante é sempre descrever o método, o processo que você teve, ok? Por fim, né, ao final, depois que você discutiu, comparou com outros resultados, né, você vai incluir a seção de conclusão, né? Essa seção está presente tanto em artigos quanto em monografias, né? E geralmente e preferencialmente, né, nós incluímos a conclusão em um parágrafo único, né? Dizemos diretamente o que foi feito, né, quais foram os resultados, né? Quais são as principais implicâncias desse trabalho? Esse trabalho vai ser útil para não sei quem, vai ser útil para qual área de pesquisa, né? Deixar isso claro, né? Relembrando os principais achados do seu trabalho, né? E aí, por que muitas vezes alguns trechos vão ficar repetidos, né? Porque quando a gente está lendo artigos, a gente tem uma etapa que a gente chama de leitura dinâmica. Muitas vezes, quando estamos fazendo revisão sistemática, né? Que a gente tem que ler 600 artigos, né? Não dá para ler tudo, né? Então, muitas vezes o autor, ele pega e lê partes do trabalho, ele lê o resumo, ele lê a introdução e algumas vezes ele lê dá uma olhada nas figuras e pula para a conclusão, para depois definir se o artigo vale a pena
precisa ser lido de novo, aí ele vai ler tudo, né? Então, muitas vezes você pode falar de forma resumida de coisas que você falou anteriormente, mas sem ficar repetindo tudo com as mesmas palavras, é só relembrando o que foi feito, né? Então, a conclusão é isso, é você concluir de forma direta do seu trabalho. Talvez em artigo você pode colocar na conclusão uma perspectiva para o futuro, né? Uma perspectiva sobre coisas que você pode fazer, né? Em trabalhos de monografia você pode incluir uma seção, uma subseção própria para isso, né? Ou você pode simplesmente colocar na conclusão também, né? Então é isso. Então a conclusão é isso, né? E aí a gente tem as referências, né? Então todas as referências citadas no texto, elas devem aparecer aqui, né? E toda citação que aparece aqui deve ser citada no texto. Então, nada de colocar uma referência que você acha bonitinho. Olha, esse autor é legal, vou colocar aqui. Mas você citou ele no texto? Então, tem que ter aqui, né? Então, a gente tem até uma norma BNT aqui, ó, definida. Pesquisem depois essa norma, né? Para ver como vocês podem incluir essa citação, né? Mais para frente eu vou falar sobre como que nós podemos construir essas referências, né? Então, a referência é um pouco chato você configurar manualmente, né? Mas você tem ferramentas que te auxiliam nisso, né? Então, você tem o Zotero, você tem o Mendeley, você tem o EndNote, né? Tem várias ferramentas, né? E nós vamos falar mais para frente sobre o Zotero, que é uma ferramenta que eu gosto muito, né? Em especial porque ela é uma ferramenta com uma boa interoperabilidade, né? Então, se você trabalha com Windows, com Linux, com macOS, com vários programas, eles funcionam muito bem com o Zotero. Por isso que eu gosto muito dessa ferramenta. E é uma ferramenta gratuita, né? Para a maior parte dos estudos, então eu recomendo que você possa utilizá-la, ok? Estamos finalizando aqui, então. Só vou falar aqui para vocês um pouco sobre essas seções de elementos pós-textuais, né? Em relação a anexos e apêndice, né? Então, anexos e apêndices são materiais complementares, materiais suplementares, né, que eles são grandes demais para você colocar no seu texto, né, então eles tirariam muito foco do seu trabalho no momento, né, do fluxo do seu texto, né, então, por exemplo, uma tabela muito importante, mas é uma tabela que ocupa 3, 4 páginas. Tá, não faz sentido você incluir ela no meio do texto, né, a não ser que ela seja muito vital mesmo, né, então você pode incluí-la na seção de apêndice, né. Ou então uma tabela que você tirou do trabalho de um outro autor, né? Ou então um trabalho do seu próprio grupo, né? Que foi publicado anteriormente, né? Mas que pode contribuir para a pessoa comparar aqui com o seu trabalho. Então você pode incluir isso na seção de anexos. Então isso é o que difere anexo de apêndice. O apêndice é um material feito pelo próprio autor neste trabalho, né? Então, e os anexos são material feito por outros autores ou materiais obtidos em outros trabalhos, ok? Então, isso aqui foi a nossa sessão de anexos e apêndices. Nós falamos de uma maneira generalizada sobre as partes de um trabalho acadêmico. Bom, por fim, eu quero iniciar essa questão do gerenciador de citações, né? A gente falou de referências bibliográficas, né? A gente falou que tem algumas regras da BNT que podem ser utilizadas para incluir, né? Mas não apenas regras da BNT, mas você tem várias regras de citação, né? Então, dependendo do periódico que você está submetendo o seu trabalho, então eles vão ter regras diferentes, né? Então, uma solução para a gente é utilizar um gerenciador de citações. E um exemplo é o Zotero. E o Zotero, ele é um programa que ele é definido, ele é dividido em 3 principais partes. Você vai ter o Zotero, né, que é a ferramenta principal, mas você vai ter um plugin no navegador, né, que vai te ajudar a encontrar referência. Olha, estou navegando num site aqui, olha que referência legal. Em vez de você anotar manualmente essa referência, você vai ter um plugin lá, você vai ter um botão no navegador que você clica, ele imediatamente já pega todos os metadados daquele artigo, já guarda para você e já prepara para você usar no seu artigo, né? E como que você usa ele? Por meio do plugin no editor de texto, que é a terceira parte aqui, ó. E esse plugin, ele vai permitir que você leia as citações que você tem na sua base de dados e inclua no seu texto. Automaticamente ele formata tudo para você. Então o Zotero é fantástico para você gerenciar citações, né? Então o Zotero funciona bem em vários sistemas operacionais, né? E você tem plugins para vários navegadores, né? Como o Chrome, o Firefox, etc. Ok? Então você pode obter o Zotero nesse link aqui. A gente vai falar mais sobre ele mais à frente. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre escrita científica. Eu espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa. Eu usei várias citações, né? Algumas citações
que foram apresentadas, que elas tinham a referência logo abaixo, né? Mas em alguns casos talvez pode ter passado alguma coisa batida, mas todas as citações dessa apresentação elas podem ser encontradas no Manual de Escrita Científica, Teoria e Prática, né? Que está disponível neste endereço aqui. Então podem acessar lá e conferir as nossas citações. Mais uma vez agradeço, espero que essa aula tenha sido proveitosa, bons estudos e até mais.